tonight. Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre equações de Gauss para espelhos esféricos, tá? Então nós vamos falar sobre duas equações em específico. A primeira equação é essa equação dos pontos conjugados e a segunda equação do aumento linear. Então aqui nós vamos trabalhar especificamente a relação entre a distância focal do espelho, a posição em que o objeto está em relação ao vértice do espelho e a posição da imagem também em relação ao vértice do espelho. Bom, na segunda equação, nós vamos trabalhar duas possibilidades. Tanto falar do aumento ou redução que a imagem sofreu, comparando ela com o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou também comparando com as posições da imagem e do objeto em relação ao vértice do espelho. Para começar, a gente vai falar aqui um pouco das aulas anteriores em que nós vimos que os raios notáveis, que são três, aquele que parte paralelamente ao eixo e vai ser direcionado ao foco, aquele que vai em direção ao vértice e sai com o mesmo ângulo, ou seja, um ângulo semelhante, e aquele que vai em direção ao centro, que volta também na mesma direção. Bom, aqui nós víamos o seguinte, eu tenho um objeto, e esse objeto, a gente vai dizer que ele tem um tamanho O. Então, O é a letra que a gente vai usar para determinar, para especificar o tamanho do objeto. E nós vimos que nessa situação, quando o objeto está nessa posição, ele forma uma imagem, tá? Ele forma uma imagem e essa imagem ela tem uma altura, a qual nós vamos chamar de I. Então, O de objeto e I de imagem, tudo bem? Bom, aqui nós vamos ter também outras características interessantes, como a posição que o objeto está em relação ao vértice, tá? Primeiramente, deixa eu só colocar isso aqui, né, mexer um pouquinho aqui para a gente poder visualizar com mais clareza, tá? Então, aqui está a imagem. Bom, a gente vai ter aqui a possibilidade de observar aqui o lugar onde o objeto está, ou seja, o objeto ele está a uma distância do vértice. Essa distância é o que nós geralmente representamos pela letra P. Então, P é a posição que o objeto ocupa em relação ao vértice. Bom, nós também podemos fazer a mesma coisa com a imagem. A imagem ela está a uma certa distância do vértice. Essa imagem, para diferenciar a distância, né, essa posição, a gente vai chamar de P'. Tudo bem? Então, a equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, diz o seguinte, que se eu dividir o número 1, ou seja, o inverso da distância focal, lembrando que a distância focal ela é metade, né, do raio da circunferência, então aqui nós já sabemos, tá? Então se eu pegar um inverso da distância focal, ou seja, 1 dividido pela distância focal, isso vai ser equivalente, ou seja, vai dar igual a somar o inverso da distância em que o objeto está, mais o inverso da distância em que a posição da imagem está. Essa equação, então, relaciona a posição do objeto, a posição da imagem e a distância focal. Bom, a segunda equação, que é a equação do aumento linear, ela serve para me dizer quantas vezes a imagem em relação comparada ao objeto vai ser maior, menor ou igual. Então, por exemplo, se nós fizermos esse cálculo e a gente chegar a um resultado 2, isso significa que a imagem ela tem o dobro do tamanho do objeto. Se a gente chegar a um resultado meio, quer dizer que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Bom, e se a gente chegar no valor 1, nós saberemos que imagem e objeto têm o mesmo tamanho. Bom, outra coisa que nós podemos olhar em relação à equação dos aumentos lineares é que ela também pode nos dar um número negativo.
E se ela nos der um número negativo, nós podemos interpretar da seguinte forma. Se a imagem e o objeto, né, estiverem com o mesmo sinal, ou seja, tanto a imagem quanto o objeto forem orientadas de forma positiva, significa que ambas são direitas. Logo, eu tenho uma imagem virtual. Se a imagem for invertida em relação ao objeto, ou seja, se ela não estiver na mesma orientação, se ela estiver invertida, de ponta cabeça, nós teremos um valor negativo para ela, o que vai nos trazer um resultado também negativo para o aumento. Bom, mas tudo isso eu vou comentar melhor depois. O que importa aqui é que a gente compreenda que essa fórmula e essa fórmula, elas relacionam parâmetros da minha situação. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter que sempre lembrar que coisas importantes sobre nosso sistema são a posição em que o objeto está, a posição em que a imagem está, a distância focal, ou seja, o raio da minha circunferência dividido por 2. Logo, uma vez que eu saiba o raio, eu vou saber qual é a distância focal. Saber o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Todas essas informações juntas vão estar relacionadas através dessas duas equações. Agora nós vamos deduzir essas equações. Nós vamos começar pela equação do aumento linear. Ela é mais tranquila para vocês entenderem. O que ela diz? Ela diz que se eu tiver o tamanho da imagem e tiver o tamanho do objeto, eu consigo relacionar essa razão, essa divisão, com a razão, ou seja, a divisão entre a posição em que a imagem está e a posição que o objeto está. Bom, lembrando que nós temos aqui o nosso desenho, uma situação onde eu tenho um objeto e eu tenho os raios notáveis e eu tenho a formação da imagem. Bom, como me interessa relacionar o tamanho da imagem, tamanho do objeto, posição da imagem, posição do objeto, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar e vou usar a semelhança de triângulos. Professor, por que você pode usar a semelhança de triângulos aqui? Ó? Vejam que eu coloquei aqui dois triângulos destacados, não é? E eu posso falar o seguinte, olha, se eu tenho que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esse ângulo é um ângulo reto, assim como esse ângulo reto é, bom, automaticamente eu posso dizer que esse ângulo e este outro ângulo também são iguais. Posso sim, olha só, vamos imaginar que esse ângulo fosse 30 graus. Bom, como aqui é 90, esse outro teria que ser 60 graus. Bom, como o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são idênticos, então se aqui é 30 graus e aqui é 90 graus, esse também só poderia ser 60 graus. Então isso é um exemplo para ilustrar, né, para ilustrar aqui aquilo que a gente está falando. Então, como nós sabemos que esses dois triângulos são semelhantes, eu posso comparar proporcionalmente os lados desse triângulo. Ou seja, se eu dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou seja, a altura desse triângulo dividido pela altura desse triângulo, tem que dar, então, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou seja, a altura desse triângulo de baixo dividido pela altura do triângulo de cima, proporcionalmente tem que dar o mesmo valor da base desse triângulo menor, que é justamente a distância entre o vértice e a posição em que a imagem está, dividido pela base desse outro, que é a posição em que o objeto está em relação ao vértice. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei a base de um triângulo e dividi pela base do outro triângulo. Tá? Bom, professor, mas aí a gente não tem esse sinal menos. De onde surgiu esse sinal menos? Bom, o que eu tenho aqui? Eu sei dizer que esse objeto, a gente vai usar uma orientação. Ó. Se ele estiver voltado para cima, eu vou dizer que esse objeto tem uma orientação positiva. Quando eu vejo nessa situação, a imagem ela não está orientada dessa forma. Ela está orientada de forma invertida. Logo, nós vamos ter uma orientação negativa. Bom, então eu posso dizer
que esse menos aqui, ele vem justamente para corrigir essa interpretação, para que a gente possa fazer, na verdade, essa interpretação. Então, em valores numéricos, ou seja, em módulo, numericamente, essa proporção estaria válida. E esse menos, ele só está aqui para justificar para a gente, né, essa questão da orientação da imagem em relação ao tamanho, à orientação do objeto. Bom, e tudo isso acaba me mostrando também o aumento, ou seja, quando eu pego aqui e escrevo essa equação, como que a gente interpreta essa equação, né? Para interpretar essa equação, a gente pode dar exemplos, né? Por exemplo, aqui, o objeto, né, fornecendo uma imagem aqui menor, né? Nesse caso ela é menor. Vamos supor que ao calcular, né, I dividido por O, a gente obteve meio. Isso indica para a gente que se a imagem tem metade do tamanho do objeto, nós podemos dizer que a posição em que essa imagem está localizada também vale metade da posição, da distância em que o objeto está localizado. Então, eu tenho uma proporcionalidade aqui, tudo bem? Então, esse aumento ele vai me dizer algumas coisas. Tá? Então, se esse aumento numericamente, né, se esse aumento for maior do que 1, isso vai dizer que a minha imagem é uma imagem maior, ampliada, né? Então, uma imagem maior, uma imagem ampliada. Se esse número der 1, isso significa que imagem e objeto têm o mesmo tamanho. Então, aqui eu vou ter uma imagem de mesmo tamanho. Agora, se essa imagem, não é? Se esse aumento ele tiver maior que 0 e menor do que 1, então, o que eu posso dizer? Que houve uma redução, porque é uma fração menor do que 1. Então, a imagem é uma imagem menor. Agora, se a gente prestar atenção ao sinal, se o aumento der positivo, isso significa que a imagem tem a mesma orientação. Então, eu tenho uma imagem virtual, uma imagem que é direita, como nós já vimos. Se esse aumento der um valor negativo, nós temos uma imagem real, tudo bem? E aí a imagem é invertida. Bom, então eu tenho sempre que prestar atenção em duas coisas quando eu calculo esse aumento. Tanto no valor entre essa relação, no valor numérico, quanto no sinal. Então isso já vai me dar uma boa dica do que está acontecendo com a imagem se eu tiver essas informações. Agora nós vamos deduzir a equação dos pontos conjugados. Antes da gente começar a fazer essa dedução, é importante que a gente lembre que a distância focal é metade do raio da circunferência. Essa é uma informação muito importante para a gente. Eu vou começar, então, a fazer os desenhos, alguns traçados, algumas informações aqui sobre a nossa imagem. Então, para isso, a gente vai pensar o seguinte. Olha, então, aqui, essa distância toda, não é isso? Então, a gente pode pensar que essa distância toda aqui, essa distância toda é uma distância P. É a distância em que nós temos o tamanho do objeto, portanto, a posição em que o objeto está, na verdade, então a posição em que o objeto está é a distância que nós chamamos de P, tudo bem? Então essa distância toda é P. Bom, se essa distância toda é P, eu sei que do centro ao vértice nós temos aqui, né, o que nós chamamos de raio da circunferência. Então, eu posso dizer que só essa parte aqui, né, é o que falta para completar o P. Portanto, se tudo isso vale P e isso vale R, essa distância vale P menos R. Então, essa distância vale P menos R. Então, essa é uma informação importante. Deixa eu colocar mais para cá. P menos R. Bom, então isso
é uma informação que é muito importante. Bom, outra informação importante é que essa distância na qual o objeto tem, a imagem tem até o vértice, nós chamamos essa distância de P', tudo bem? P'. Bom, só que eu sei que essa distância toda é R. Logo, eu posso dizer que só essa distância, aí eu vou colocar essa informação aqui, é R menos P'. Tudo bem? Professor, por que você colocou todas essas informações? Porque eu quero comparar agora esses dois triângulos aqui, ó. Este triângulo e esse triângulo. E aí, eu sei dizer que esses dois triângulos, eles relacionam tanto a posição em que o objeto está, quanto a imagem está, e seus respectivos tamanhos, né, de objeto e de imagem. Então, eu posso dizer que esse tamanho é o tamanho do objeto e esse tamanho é o tamanho da imagem. Nossa, professor, ficou muito confuso isso, tá? Tem como melhorar? Tem. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar, tudo bem? Eu vou copiar isso tudo, tá? Para cá, vou trazer para cá e vamos melhorar um pouquinho essas informações, tá? Então, para ficar mais tranquilo para você que está vendo aí do outro lado, a gente vai apagar algumas informações aqui para ficar melhor para a gente, tá? Então, aqui temos a altura desse triângulo é o tamanho do objeto. Bom, a base desse triângulo é o tamanho todo desse P, ou seja, P total, menos o raio, então P menos R. Esse outro triângulo que está invertido, a altura dele é o tamanho da imagem. Então, eu percebo que a base dele, na verdade, é a distância R toda subtraída da posição P'. Então, R menos P'. Ficou menos confuso? Bom, eu posso dizer que esses dois triângulos são opostos aqui, esses ângulos são opostos pelo vértice. Esse ângulo é reto, assim como esse ângulo também é. Então, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. E eu tenho que respeitar essa semelhança. Bom, então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir a altura desse triângulo pela sua base, e isso proporcionalmente tem que dar a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou fazer O dividido por P menos R é igual a mesma coisa do outro lado. Olha só, I sobre R menos P'. Não é isso? Ah, professor, o que você fez? Bom, olha, eu dividi a altura do triângulo pela sua base e fiz a mesma coisa do outro lado. Dividi a altura do triângulo pela base dele. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso em cruz de tal maneira que eu vou conseguir achar uma relação que eu desejo, que é a relação entre I e O, a proporção entre I e O. Por quê? Porque eu sei que o aumento linear ele é dado dessa forma. Lembrando que esse sinal, eu coloquei ele forçadamente ali na equação, só para ter uma relação também com a orientação do aumento da imagem, tá? Então, a gente vai ficar assim, ó, P menos R, tá? E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse termo dividindo e esse termo, o O, dividindo aqui. Então, vai ficar assim, ó, I sobre O, ou seja, passei o O dividindo, agora vou passar esse outro termo dividindo aqui, R menos P', dividido por P menos R. Bom, e o que eu chego aqui? Eu chego numa certa conclusão. Olha só o que eu chego aqui. Eu chego à informação, deixa eu colocar isso aqui deste lado aqui, né? Eu chego à seguinte informação. Eu chego aqui que essa informação I sobre O, ela tem numericamente, vou esquecer esse sinal agora, numericamente ela tem a mesma proporção que P' sobre P. Então eu vou poder trocar isso aqui, eu vou poder fazer uma troca desse valor por P' sobre P, porque P' sobre P numericamente é a mesma coisa que I sobre O. Então deixa eu copiar só essa parte aqui, tá? Então vou copiar, vou trazer isso para cá, para a gente poder trabalhar. Então aqui a gente vai ficar
I sobre O. Então, eu vou trocar isso aqui por P' sobre P. Bom, agora eu tenho todas essas informações, P', P e o R, não é? Então, nós temos aqui P', P e o R que é o dobro do foco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar agora em cruz aqui, ó, e vai ficar assim, ó, P vezes R menos P', e desse outro lado, P' vezes P menos R. Tá. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter P vezes R menos P vezes P'. Aqui, nós vamos encontrar uma outra relação, que é P' vezes P, que é a mesma coisa que P vezes P', né? Então, a ordem dos tratores não altera o viaduto, ou melhor dizendo, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui nós vamos ter P' vezes R, tá? P' vezes R. Bom, a gente chega a uma conclusão aqui. A gente chega aqui à conclusão que se eu pegar aqui e colocar esses dois termos que são iguais numericamente, né? Então, em valor, só que esse está negativo. Quando esse outro cara aqui, ó, vem para esse lado, e eu vou passar esse aqui para esse lado, nós vamos ter P vezes R mais P' vezes R. Então, passei esse cara para o outro lado e eu vou passar esse cara para cá. Então, eu já tinha um P vezes P', esse cara vai vir positivo, então eu vou ter 2P vezes P'. Então, nós vamos chegar aqui, por enquanto, estamos chegando aqui numa certa conclusão. Então, deixa eu deixar menorzinho para caber todo mundo ali. Então, o que eu percebo agora? Eu percebo agora que eu tenho P, P', tenho R. Tá? Então, vou usar alguns truques matemáticos aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou dividir todos os membros dessa equação, eu vou fazer uma divisão. Eu vou fazer uma divisão por quanto? Eu vou dividir todos os termos por P vezes P', primeiramente, tá? Então, vou fazer isso, vou dividir aqui, ó. Bom, então, eu vou chegar à conclusão que se eu fizer isso com todos os termos, eu vou dividir isso por P vezes P', eu estou dividindo todo mundo e eu posso, desde que eu faça isso, por todos os termos, tá? Então, quando eu faço isso, eu acabei de simplificar aqui, ó, P' dividido por P' vai dar 1 e 1. Bom, aqui, o P' eu posso cancelar com esse P', nesse caso, né? E nesse caso, o P cancela com o P. O que sobrou para a gente aí até o momento? Até o momento, o que sobrou para a gente foi que R sobre P' mais R sobre P é igual a 2. Nossa, professor, ainda não temos nossa equação. Não, ainda não temos nossa equação. Eu vou até me deslocar para cá. Então, olha só, mas eu percebo já alguma semelhança. Tem um P, tem um P', não é isso? Ah, então vou fazer o seguinte. Agora eu vou adotar outro truque matemático, tá? Então, eu vou adotar o truque de dividir isso, agora todos os termos, eu vou dividir todos os termos por R. Quando eu faço isso, então quando eu faço essa divisão, eu vou chegar ao seguinte caso. Então, eu vou dividir aqui todo mundo por R, deixa eu fazer isso como eu fiz no anterior, tá? Então, eu vou dividir esse termo por R, vou dividir esse termo por R e vou dividir esse termo por R. Bom, quando eu faço isso, aí agora eu consigo perceber que esse R cancela esse R cancela esse, ou seja, ficou 1 aqui, não é isso? Bom, então eu chego agora numa equação um pouco mais próximo daquela que eu quero. 1 sobre P' mais 1 sobre P é igual a 2 sobre R. Ok? Bom, professor, está muito parecido, mas aqui está 1 sobre F e aqui está 2 sobre R. Tá, mas nós sabemos que se a distância focal, não é isso? Se a distância focal é metade do raio de curvatura, ou seja, nós podemos pensar aqui que o raio,
nada mais é do que o dobro da distância focal. Bom, então se eu fizer essa substituição aqui e colocar 2f, nós vamos chegar à seguinte equação. 2 sobre 2f, que eu também vou poder simplificar. 2 aqui, então vai ficar 1. E aí eu chego à conclusão que eu queria. Eu chego à conclusão de que, aqui, eu chego a essa conclusão de que 1 sobre f, não é isso? 1 sobre f é igual a p sobre 1 sobre p mais 1 sobre p'. Ou, de uma forma mais organizada, né? Então aqui, 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. E aí a gente tem a equação dos pontos conjugados, tá? A equação dos pontos conjugados, que era o que nós queríamos obter. Nós queríamos chegar nessa conclusão aqui, tudo bem? Então, com isso, nós deduzimos esse sistema de equações, né? Essas equações aí, e com isso a gente vai finalizando essa aula. Na próxima aula, nós vamos utilizar essas equações e interpretar essas equações de uma forma mais prática, fazendo exercícios. Um abraço.